de ciência em saber quando se deu a formação da Terra e de outros mundos que bailam no espaço cósmico, que lutam com todas as possibilidades que possuem, através da matemática científica, da astronomia e do raciocínio ilustrado, da mais profunda lógica humana. Dentro da ciência da natureza, estão extraviados, perdendo-se muitas vezes nas falsas sombras de séculos e milhões de anos, na contagem do tempo de formação da própria casa em que moram. Cálculos e mais cálculos já foram feitos e sempre são ultrapassados por outros mais novos e por máquinas mais sofisticadas. Então, aqui dá o parecer que nós sempre estamos evoluindo e querendo dar a resposta para tudo, né? O livro dos Espíritos nos diz que os parcos conhecimentos humanos estão longe das deduções acertadas no domínio das idades dos mundos, que se perdem na noite da eternidade. Somente o amor tem capacidade da medicação cósmica, dentro dos padrões universais computados por Deus e entendidos na vastidão infinita da sua criação. Alguém interessado pela ciência, há pouco tempo bate a mão no bloco de pedra, confabulando consigo mesmo. Isso que tem, toco com a mão, o que posso ver sem aparelhos é pura energia concentrada, por um poder que desconheço. Certamente que é todos os corpos materiais se condensando. Antes foram fluidos imponderáveis. Por vários processos, esses fluidos tornaram-se sólidos, principalmente se falando dos mundos, e sóis que habitam o espaço. O tempo determinado, calculando por medição, é que por agora escapa a razão, mesmo munida de aparelhos dos quais é portador. Então aqui ele falou que se bater num bloco, vai ver que a energia é concentrada, mas antes foi só os fluidos e com o tempo ele começou a ficar sólido, né? A energia disseminada por todo o universo se aglomera, não pelo acaso que não existe. Os fluidos cósmicos, o fluido universal, são dominados pelos... que legal aqui essa parte aqui, ó. Na nossa evolução, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, que é os mais próximos de Deus, que são os anjos. A gente nem tem como entender como é que eles trabalham, mas eles estão trabalhando por Deus. Então, aqui a gente vai entender o que eles fazem. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais, e esse éter é obediente às mentes desses grandes espíritos, fazendo a princípio um campo de força e depois a concentração por atração magnética, de modo a formar a aglomeração de acordo com a vontade espiritual. Certamente que não fica somente nisso. É uma ciência de variações proporcionais ao que se vai fazer, mas tudo é feito pela determinação divina. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine, sem a sua participação engenhosa e justa. Então tem até o Jesus falou, até os seus fios de cabelo estão contados. Então os espíritos superiores, eles trabalham ali na criação do planeta, eles estão pegando o fluido universal, colocando aqui e ali. Quando tem as tempestades, todos esses fenômenos naturais, tem uma mão do espírito superior ali. Estamos longe de saber todos os pormenores da engenharia da criação. O esquema para o surgimento, por exemplo, de um Sol com sua família planetária, Deus conta na cocriação com a participação de espíritos altamente evoluídos, que trabalham na fundição e refundição de fluidos para que, com o tempo de bilhões e bilhões de anos, na mais perfeita harmonia, numa cadência que somente os anjos compreendem, vai se formando a tela cósmica no espaço, mais ou menos em sintonia, para uma determinada morada que sempre é um ato de misericórdia. Como já sabemos, os mundos se formam por condensação de fluidos altamente sensíveis, os fluidos universal. Eles são comandados, novamente afirmamos, por luminares siderais. Entretanto, o mais interessante é a educação das criaturas, que são as almas revestidas de vários corpos para alcançar o despertamento espiritual e que podemos igualmente ajudar no preparo da retaguarda. Os problemas, as dores e todos os tipos de infortúnios ocorrem por falta de educação, por desrespeito às leis espirituais. Então a gente está vendo aqui o problema da saúde aqui, ele volta de novo para a gente buscar a reforma íntima. Os problemas das dores e todos os tipos de infortúnios
ocorre por falta de educação, por desrespeito às leis espirituais, as leis que Deus espera. Quando todos reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, fazer-se a luz em nossos corações, e tudo se tornará em paz, dando-se a formação de todas as coisas, na mais perfeita harmonia. E é nesse sentido que os mundos e toda a mecânica universal se encontram em perfeitamente ordem, em justa sintonia com o Criador. É claro que para trabalhar na formação dos mundos é necessário sabedoria, no entanto, não pode faltar a ciência do amor. Então a gente vê que o universo ele está sempre em harmonia, né? Então o Espírito Miramês nos quer nos ensinar que a gente tem que estar em harmonia em nós mesmos também, não ter raiva, ódio, ciúme, né? Não gritar, não falar o que não deve. A gente, antes de querer saber o que é Deus, de saber essas coisas, a gente tem que se conhecer a ti mesmo, né? Buscar nós a harmonia. Vamos para a questão 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então ele quer dizer que não é o cometa, ele não tem uma inteligência, ele está sendo influenciado por algum espírito superior, por Deus, e é isso que ele está querendo dizer. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Pode passar. Então, os fenômenos físicos, pode ver que eles influenciam a Lua, né? Influenciam os mares, então ele tem um magnetismo ali, né? Os cometas também influenciam certos fenômenos aqui no planeta Terra. Então, o que nós vamos ver aqui? Agora nós vamos ver os viajantes siderais. Aqui. Tudo que existe tem objetivos na área do seu domínio. Olha, isso aqui é legal. As pessoas que se sentem, pensam que são insignificantes, que não são nada, que não tem valor, que se sentem tristes, isso aqui vai para elas também. Tudo que existe tem objetivos na área do seu domínio. A ignorância é que desmerece os valores que correspondem ao objeto na sua valiosa missão de ajudar. Missão de ajudar, caridade, mesmo que seja no silêncio da própria vida. Aos cometas, a que aqui nos referimos como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar, de purificação da matéria, isso é, feito em cadeia. Neles desprendem algo em sequência por onde andam, para que o próprio fluido que se estende ao infinito se transforme e se alinhe, retomando as posições desejadas pelos engenheiros siderais, espíritos superiores, em plena coerência com a vontade maior, com a vontade de Deus, a formação, quando necessária, das genes das próprias galáxias. Então a gente vê quando cria o mundo, o cometa, né, os espíritos superiores estão ali influenciando. Né? Os semelhantes atraem semelhantes, é uma lei universal. Quando se dá o primeiro toque pela vontade divina, o resto se faz na vigilância dos espíritos luminares, mais sobre as leis dos iguais. E quando a vida do cometa chega ao término, ele é inclusive, se podemos usar esse termo, para os buracos negros, caldeirões, cosmos, de reformação da matéria, e o nada se perde na expressão divina da verdade espiritual. Então, quando acaba o cometa, eles vão para os buracos negros e nada se perde, né? Isso que ele está querendo dizer. Há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros, mas aqui é interessante que tem gente que hoje os cometas estão passando, então diz que não é para eu sair de casa. Eu sou aquariano, diz que é melhor hoje eu não lidar com dinheiro. Tem várias pessoas que se guiam por isso. Então vamos ver o que o Espírito Superior vai falar sobre isso. Há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas, e nós entendemos que nesta hora deveríamos falar alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Certamente que todos nós não escapamos das influências astrais, e é neste sentido que Jesus
nos falou com propriedade nestes termos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O espírito altamente evoluído influencia os astros e não é influenciado por eles. Comanda os astros e não é comandado por eles. Domina os astros e não é dominado por eles. Essa é a verdade. Todavia, o magnetismo astral, desprendido dos corpos celestes, tem no seu quinhão de domínio em todos os reinos da natureza, até o homem, se esse ainda não estiver em condições de se libertar pela verdade. Então aqui ele está falando do magnetismo, né? Que influencia até nós, quando a gente vai dar um passe, né? Tem um magnetismo ali, né? Tu exterioriza tudo. Vejamos quando o cometa se aproxima da Terra, causa muitos desastres ecológicos da lavoura à pecuária. Às vezes desprende um magnetismo inferior por onde passa, atingindo os meridianos terrenos, de sorte a perturbar o equilíbrio da vida. O organismo humano, igualmente, é afetado por este viajante sideral, porque o corpo humano é semelhante à Terra. O corpo humano é semelhante à Terra, como se fosse uma sua miniatura. Então ele está comparando o corpo humano à Terra. O espírito conhecedor dessas leis, mesmo encarnado, se defende por métodos e números. A sua própria conduta formará um campo de força, de defesa em torno de si, queimando esses resíduos astrais pela força do amor em cadência, criando como que uma área viva de amparo em seu redor. Então ele está comparando o corpo humano ao planeta Terra. Então, se vem cometas, alguma coisa assim, o próprio planeta se protege através da atmosfera e tudo mais. E nós, quando tem alguma coisa que vai nos ferir, ou a gente se corta, o próprio organismo consegue fazer essa recuperação. O nosso corpo ele combate as bactérias, os seres que estão querendo prejudicar nós. Né? A caridade é um dos meios que nos ajuda a nos proteger desses inimigos astrais. Também os cometas são chipões da poluição magnética, descarregam a atmosfera do planeta situado em sua rota. Esses corpos celestes não vêm somente com uma função, como não nascemos da Terra somente para procriarmos, nem somente para nos alimentarmos. Somos marcados pela lei para uma afinidade de coisas úteis. A gente não veio só para isso. A gente é marcado por um monte de coisas úteis, objetivando o aprimoramento espiritual, o despertamento para Deus. Quando ele fala sobre evoluir, é um despertamento, quando a gente está em si. A gente não está aqui por nada, a gente tem que buscar o estudo, buscar a caridade. Não estamos querendo esmorecer quem estuda os astros, certamente que não. Todo estudo é nobre, desde quando tenhamos nobreza de sentimentos. A verdade está em tudo palpitando, dependendo da sinceridade de cada criatura, em se buscando o que se serve para a aproximação da felicidade. Mas é bom que não nos esqueçamos do estudo das leis espirituais, de procurarmos o Espírito e a verdade, a condições de filhos de Deus, que o Senhor dá-nos a chave para que possamos abrir as portas do saber que do amor, melhor do amor do que do saber, que possamos no amanhã ser viajantes siderais, mas somente fazendo o bem, com as marcas da eternidade. Então, a gente vai ser esses viajantes siderais no futuro, mas somente quando a gente fazer o bem, quando a gente evoluir, né? Agora nós vamos para outra questão, a questão 41. Questão 41. Formação dos mundos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Vamos para o comentário. Então, tudo que é vivo tem nasceu, né? Vai ter um momento que ele vai morrer, né? Por exemplo, o Sol já tem um prazo, né? Já estão falando que o Sol já atingiu a metade do tempo dele, mas ainda vai ter milhões e milhões. Como nós somos espíritos, a gente vai continuar a viver, né? Vai morrer o corpo, o planeta Terra tem um certo tempo, daqui a pouco ele também vai ter o seu tempo que não vai estar mais ali, vai morrer, né? Assim como qualquer ser vivo.
o planeta Terra ele comparou como um ser humano, né? Então, vai ter um prazo e vai ter esse ciclo de renovação, né, na Terra. Até por isso que é o nome de renovação ali. Tem as 10 leis de Deus, que tem no livro dos Espíritos, que está falando na terceira parte, e tem até a lei de destruição, vai explicar bem sobre esse processo ali. Aqui vamos lá para a renovação ali. Tudo que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sobre as leis que regem a matéria tem certamente um fim, na regência das mesmas leis. Entretanto, no que tange no espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançarem elas o princípio desta lei a ser movido o espírito por outras que lhe sustentam a vida na vida de Deus. Então, tudo que tem um início vai ter um fim, menos o espírito é imortal, né? A gente vai, através das reencarnações, vamos deixar o corpo e vão indo para outros corpos, mas o espírito, a gente não tem nem como explicar sobre o espírito. Querer buscar os primórdios da alma é querer se fazer entendido naquilo que não entendeu o suficiente. Explicar o inexplicável é falar o que escapa à nossa razão. Se ainda estamos começando a estudar a matéria, como falar do espírito, da matéria que a vaidade especula, constitui isso uma grande viagem, que apenas estamos iniciando, nós estamos na segunda ordem. Deus nada esconde de seus filhos, porém, nós outros é que não temos capacidade de entendimento para compreender o que se encontra mais distante. Compete a nós avançar para sentir a verdade. Nada se desfaz, as coisas se renovam e a renovação é o que desfaz daquilo que foi feito. O envelhecimento é lei por toda parte, e o que não envelhece não pode morrer. O espírito, quando é bonito, quanto mais velho, mais novo fica, e esplende uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamentos dos valores que dormem em seu coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos. Somente somos conscientes de que em cada passo que dermos estaremos mais próximos da felicidade. Não que esse bem-estar universal esteja longe de nós, é que nós fazemos distantes dele pela nossa incapacidade. Tudo se encontra ao alcance das nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do amor. De novo, as vias do amor. Então aqui ele fala do espírito, né, que é imortal. A matéria, quanto mais velha se forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. O espírito, quanto mais velho de despertamento, mais se integra na juventude, e a sua consciência avança para o infinito. A evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Deus renova os núcleos, como renova os seres vivos. Responde os espíritos a Allan Kardec. A renovação dos seres vivos na linguagem dos espíritos são as mudanças dos corpos. A renovação dos seres vivos na linguagem dos espíritos são a mudança de corpos para o despertar da mônada. Então, as mudanças de corpos espirituais que a gente passa, que vibra no seio da matéria. O mônade é o início de tudo do corpo humano. Não que ela se desfaça como a forma física, retomando a energia no grande suprimento, sem a consciência do estado de ser. A chama divina que anima a matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Crescimento que falamos é despertamento dos valores depositados por Deus, no coração daquilo que vive para sempre, no seio divino. É bom que sejamos conscientes de que nada se acaba, não existe morte, nem para a própria matéria, ela também tem sua ascensão, de escala a escala, e é infinita a sua purificação. A sua evolução, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados dos luminares da eternidade, sob a vigilância de Deus. Então a gente passou por minério, vegetal, animal, depois a gente começa a encarnar por homens. Então isso passa por milhões de anos. E isso que ele falou aqui da evolução. Se querem saber do princípio de tudo que existe, mesmo da matéria que pode sentir e tocar, usar e mover para o seu bem-estar, ouve quanto mais avançares no estudo e nas deduções,
quanto mais a razão ampliar as tuas normas de conhecimento, chegará ao ponto de esclarecer que quanto mais sabes, mais descobres que nada sabes da genealogia dos segredos do Criador. Os homens mesmos mais entendidos em relação à inteligência superior, menos do que a matéria em relação ao espírito, estão dormindo em cima do livro do saber, sendo analfabetos. Não sabem nem ler nem compreender as lições escritas por Deus nas páginas da natureza. Se queres compreender as mudanças e transformações de tudo e o despertamento do espírito, o porquê necessário se faz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o princípio de toda a sabedoria humana e divina. Se não te interessar pelo amor, continuarás no centro da renovação universal, do despertar interior, pelas consequências do tempo e do espaço, até que a voz da vida dentro de ti grite pelos canais da dor e basta ao esquecimento das leis. Então a gente vai viver sempre essa rotina até a gente cair em si, né? E às vezes vem até a doença para a gente começar a despertar. Então passarás a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida, começarás a ter um maior respeito e a melhor tendência com a harmonia, por encontrares as sendas do amor verdadeiro pelo agente da agressão. Vamos dar sequência. Agora vamos para a questão 42? Então a questão 42. Questão 42 continua a formação dos mundos. Poder-se aparecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo, ele continua questionando os espíritos, né? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo e conhecer que número de séculos dura essa formação. A gente já está falando que é séculos. Vou botar ali um comentário ali depois. Questão 42, a idade dos mundos. A idade dos mundos. Não podes fazer a avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Podes sim contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus, como estímulo para novos entendimentos. As portas são infinitos, são os mundos. Entra por alguma que estará andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Circunstanciar as coisas é nosso dever, desde quando não passemos nos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Bater as portas estimulados pelo progresso é o nosso dever, porém abri-las compete a Deus, que nos dirige e sustenta a todos. Quando queremos saber o indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar, porque a meditação colocar-nos à medida de compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade. É para tanto que queremos falar sobre as possibilidades dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem. A verdade que não suportamos poderá entregar o nosso ânimo e desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. É como diz o Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais. Quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando passei adulto, mudei de alimento. O alimento da verdade sabe esse mesmo trajeto. O espírito, quando está pronto, recebe uma verdade mais pura, por suportar essa verdade. A idade da formação do mundo se encontra distante do entendimento humano, porque foge do tempo e do espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais, na simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, porque a sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportem viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos na criação maior. Todos já sabem que as formas são aglomerações de energias, e que a energia disseminada no espaço é dessegregação da matéria. São como que os dois
tempos de respiração da divindade, tempo esse incontável e concebido pelos processos humanos. Todos os cálculos são falhos, porque com o tempo são renovados. É o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que deves percorrer, que assinalam uma necessidade de aprendizado, o princípio do saber que Deus favorece aos homens no alvorecer do despertamento espiritual. Para que saber as idades dos mundos, se ainda não descobrimos a idade do ódio, gerado no coração do ignorante? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade dos nossos próprios caminhos? Lutemos primeiro contra essas distorções das personalidades. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor, para o despertamento das almas. Na faixa evolutiva da humana, pouco se pode dizer sobre certas verdades, pelo condicionamento das regras estabelecidas do passado, na mente coletiva, que ainda hoje vigora na literatura e na educação de todos os povos. O que temos a dizer com muita frequência é que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta, e passando que ele visualizemos as alturas que nos compete atingir. Então aqui ele continua falando que a gente não tem como saber e sempre vem trazendo para nós a reforma íntima. Pode passar a 43. Agora 43. Agora a gente passou. Está no capítulo 3 da criação da formação dos mundos, agora da formação dos seres vivos. Vou tentar entender isso aqui. Quando começou a terra a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados do estado do globo. Pode passar. Então, tudo no começo era um caos, né? Tinha terremotos, tinha todos esses fenômenos naturais, e com o tempo, com os espíritos superiores, da qual Jesus era o governador e ele estava comandando toda essa criação, passou milênios e veio mineral, vegetal e tudo que a gente já viu pela ciência. Vamos ver os seres vivos. Os planetas do sistema solar são filhos do grande astro, o Sol, e é por essa afinidade que circulam em torno da sua gênese, por vínculos, harmonia de onde vieram. E a profundidade da palavra é amor. A Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamavam gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. Então aqui está dizendo que vem um pouco do Sol também, né? O germe, aqui a gente vai ouvir muito a palavra germe aqui dos seres vivos, tá? O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço. Aqui ele explica tudo como começou o ser vivo aqui no planeta Terra. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o alvo da divindade para dar início à formação dos seres vivos, do planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Então, depois que se estabilizou o planeta Terra, né, ele colocou esses germes. Né? Chuva e tempestades assolaram toda a superfície, milhares de anos consecutivos, na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas, para que surgissem nos rios lençóis e mais lençóis de água, e intercruzaram-se nas estranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas, como bênçãos do Senhor. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando-se a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida dispersar as variadas formas,
foram ser intérpretes dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida da Terra, como o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, os superiores, sem perda de um segundo sequer nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo, Jesus Cristo, como comandante da casa de Deus. O Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Então a gente viu que Jesus Cristo, tem até no livro do apóstolo João, que antes de começar eu já existia, né? Então, antes do planeta Terra, Jesus ele foi o governador, ele que foi o responsável do planeta Terra, e ele que orquestrou tudo o nascimento do planeta Terra e dos seres vivos. Ele que foi o responsável. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data para nos faltarem recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares, que se davam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. Eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram, sob a visão espiritual, e formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com as suas características de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, rumo às vidas de aperfeiçoadas. Então aqui está explicando como é que começou o nascimento, né, dos seres vivos. Nesta escala evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da mônade espiritual, onde o início de tudo, de corpo para corpo, séculos e milênios se evaporaram, como simples fumaça nas ventanias do tempo, e surgiu como glória da própria evolução com o corpo humano. Como Cristo idealizou, antes que a Terra fosse, o corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo impulso da própria vida, a vida de Deus. Então, depois de bilhões de anos, veio o mineral, vegetal, o animal, daí estava pronto aquele gene humano para começar a aparecer no planeta Terra. Estamos aqui dando apenas alguns traços dos princípios dos seres vivos. O estudo é fascinante, entretanto requer, para acentuar a compreensão, muito amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos da teoria. Convidamos todos os seres vivos que desejamos entender e pesquisar as coisas, ao passado a dar as mãos à reforma íntima e à autoanálise do aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar segurança dos caminhos dos espíritos. Vamos passar. Então, o que ele quer dizer ali, quando começou? Não tem essa coisa de Deus criou Adão, Deus criou a Eva. Porque se a gente for ler lá na Bíblia, depois eu vou contar na outra aula, daí nasceu Caim, nasceu Abel. Depois um matou o outro. E esse outro foi para uma outra cidade, que foi expulso, e ele conheceu outra mulher e criou e nasceu outros filhos. Então não foi Caim, já existia a vida aí em todo o planeta Terra. Então aqui os Espíritos estão querendo dizer que conforme o Deus, através de Jesus, ele colocou os germes ao redor do planeta Terra. E no tempo propício, conforme estava aqui no planeta, eles brotaram a mesma coisa que uma semente de uma árvore. Se ela ficar parada não adianta, mas se tu botar embaixo da terra, ela vai brotar. Então, teve uma época no começo do planeta Terra que na nossa criação dos homens foi espalhado tudo ao redor do planeta. Então, teve essa geração espontânea. Mas depois nós fizemos a reprodução, daí já não precisou mais. Mas no começo a gente vai entender que foi feito assim. 44? Formação dos seres vivos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolver, que a gente comentou. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força
que os mantinham afastados e formaram germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisália e as sementes das plantas, até o momento propício aos frutos de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então e se multiplicaram. Então a mesma coisa é quando a pessoa morre, quando vê as bactérias ali aparecem do nada e começam a degenerar todo o corpo, né? Então ele estava só esperando o momento propício. Ali está um exemplo ali. Vou botar um comentário nesse vídeo. De onde vieram? Os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para a sua proliferação. Mas é bom que repitamos, em todo o processo de vida, em qualquer lugar do universo, os seus primeiros impulsos são dados pela inteligência superiores que os assistiram no nome do Cristo de Deus, no nome de Jesus. Desde os primórdios da sua formação, não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Não poderemos deixar margens para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo de todos os lados. Nada se faz, mesmo que seja nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo a sua vontade e concretização de seus objetivos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Essa é a pergunta feita aos espíritos superiores. E eles responderam que a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem humana da época. Hoje talvez falasse da maneira diferente, no modo de expressar pela evolução da ciência. No entanto, as bases seriam as mesmas. Não podemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes da vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para a sua proliferação, e ainda mais sem um encontro com o óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas, mesmo nessa simbiose altamente superior ao encontro desses dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher. Inteligência e visíveis estão em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. Todavia, o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus. É uma inteligência separada. Por exemplo, quando a mãe tem um filho ali, né, qual é a fecundação, o espírito só vai se aproximar depois que ocorre a fecundação. Está no livro Missionários de Luz, de Chico Xavier. Se a gente vê a reencarnação de Segismundo, que está nesse livro, ou pesquisar na internet a reencarnação de Segismundo, conta bem isso aí. Então eles estão no plano espiritual, eles vêm visitar a família, vê que tem briga aqui e ali, e vão, por isso que às vezes acontece até aborto, né? Tem um espírito, já tem rixa de outras vidas, né? Não está aí por nada, e quando vem acontece essas brigas ali, ele acaba desistindo e acaba abortando. E daí o que acontece, tá? Daí a reencarnação do Segismundo tinha esses problemas, ele não estava querendo aceitar, daí depois ele aceitou, daí no momento da fecundação, eles conseguem pegar o perispírito, meio que diminuir e fica ali na criança, ali na barriga da mãe. Então é assim que acontece. Então ele vai começando esquecendo das vidas passadas, vai tendo tudo, até no filme também, no Nosso Lar 2, no começo, se eu não me engano, mostra um pouco dessa reencarnação. Acho que aqui, né? A carne em forma humana é apenas instrumento da luz espiritual. A carne em forma humana é apenas instrumento que se apodera do corpo para a sua evolução, o despertamento dos valores da consciência. A Terra continua em germe, os espermatozoides são óvulos, um estado embrionário, e a luz os acordou, da afeição divina das suas sensibilidades para os encontros com os alimentos lançados pelos espíritos carregados por Jesus, de dar nascimento ou despertar a própria vida no começo da vida do planeta. Se querem saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. Se querem saber quem é Deus,
torna-te como ele, se puderes, que o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar e pensando nos sentidos felizes por ter um Pai bom e justo, e que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor para que possamos alcançar a felicidade. Poderemos observar uma semente. Lugar propício poderá se conservar por centenas de anos, sem se alterar, e quando lançado no solo, cresce e prospera como as outras, destacada no ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte douradora para todos nós. Os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta, e o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo que fizermos para enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode mistificar. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos, porque quanto mais os faz, mais se estendem doenças e proliferam desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. A ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia. Esse debate no turbilhão das teorias, sem que pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se pergunta o que fazer, respondemos justamente com a verdade amada, ciência divina, que a humana esqueceu, ele se faz de esquecido. Então é que ele questiona porque que adianta a gente descobrir cura de certas doenças e cada vez tem mais, né? Então tem algo porque a gente está doente, porque as doenças aparecem para nós, até os cientistas começam a questionar sobre isso, né? Pode passar, né? Fazer mais uma última questão. Então. 45. De onde os seres vivos? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, por meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existir nova e novo globo. Pode parar. Esse comentário é bastante, vamos focar no comentário primeiramente. A origem dos elementos. O germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos. O princípio vital, o espírito se encontrava lá, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita, pois um longo caminho que a mônada espiritual, ao princípio, haverá de percorrer para as devidas essências que lhe compete atingir em busca da sua própria glória. O mônade é o começo da reencarnação, passando do animal para a reencarnação de homem, para espírito. O corpo físico é uma bênção de Deus, que para chegar ao ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições, de minério, vegetal, animal, para chegar no corpo físico. Ainda continua em estado de ascensão, para que na manhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons, quando a gente passar para os próximos corpos, né? A suprema inteligência faz parte como criador dos câmbios e recâmbios de tudo que existe, de troca de espírito nesse planeta Terra ou para outros planetas, né? Ela está em todas as pulsações do éter, como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobre o modo amplo, de sorte a nos fazer entender com mais plenidade os segredos da própria vida, e a esperança cresce dentro dos nossos corações, como que a fé no seu avanço grandioso. O homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento,
mas não devem entendê-lo como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem para ser fé haverá de ser disseminada pelo amor, não pelo amor. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. No começo teve aquela geração espontânea, né? Projetos. Agora a gente faz pela reprodução. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já é encontrada canais suficientes para a sua formação aprimorada, como a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguarda por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos com a ponta do dedo no universo. Aí a vida, a força está com Deus, com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Isso aqui foi o que eu botei hoje no Face, no Instagram, botei no nosso grupo. O comentário, o conselho do Espírito Superior. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontra em toda parte, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançares e conhece-te a ti mesmo, quando alcançares as tempestades por teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exterior aproximar-te-ão do teu coração. A doutrina dos Espíritos é verdadeiramente o consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ele educa, instrui, em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes, mas que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens. E nós, já vou comentar isso, é bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes, que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens. E nós fazemos coro neste aviso. É como que o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra, para ficar mais perto da humanidade e ajudá-los mais diretamente, o tanto que puderem, pedindo que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Então, por que está dando esse aviso? Quando começou Adão e Eva, e depois veio Jesus veio nos ensinar através do amor, né? O Antigo Testamento, através da justiça, o Moisés, né? Então, quando Jesus veio, ele veio e começou o planeta de provas e expiações, foi por Jesus. Então, nós estamos passando por um planeta de regeneração. Então, os Espíritos já vêm nos dizer que esse ciclo vai ser no ano 3000. Nós estamos em 2024. Então, quando chegar em 3000 aproximadamente, nós vamos, o planeta vai passar para o plano de regeneração. Então, os espíritos, as pessoas que aqui estão e não começar a pensar no próximo, na caridade, não fazer a reforma íntima, continuar a ser egoísta, eles vão regredir. Então, eles vão sair do planeta de prova e expiação que nós estamos e vão para o planeta, por exemplo, que está sendo iniciado. Então, por isso que quando a gente vê o Adão e Eva, o que Adão e Eva, daí ele fala, tu vai ter que trabalhar, Deus falou, tu vai ter que trabalhar e vai sair suor através do teu trabalho, ele fala para Adão. Adão e Eva, na verdade, eram espíritos de um outro planeta que nem nós estamos agora. A gente já tem certas facilidades, se a gente vai trabalhar no campo, a gente tem máquina, tem trator, né? Se a gente vai ter que se locomover, tem carro. Então, se a gente for ver bem o que o Adão fala, ele tinha facilidade antes, tá? Agora tu vai ter que trabalhar, tirar do teu próprio esforço. A mulher vai ter que sofrer a dor do parto, não vai ter que nem hoje em dia que tem aquele outro processo. Então, se a gente não evoluir, não pensar na nossa reforma íntima, que o Espírito Miramês preza muito, esse último aviso, a gente pode vir na próxima reencarnação num planeta mais inferior do que na Terra. Por isso a importância dos Espíritos vêm, por isso que a terceira revelação vem nos ensinar para a gente focar isso. E por isso que tem também os exilados de capela, não sei se alguém já viu esse livro.
Zades Capella conta essa história. No começo eles eram um planeta mais evoluído e vieram no planeta Terra vieram inferiormente porque eles não estavam indo de acordo com as leis que eram lá. Então tiveram, que nem no caso do Adão e Eva. Mas aí vai ficar para a próxima aula. Então acho que é isso a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Então é isso aí. Então vamos dar sequência agora. Ah, não gravou tudo.